Ter o nome do pai no registro civil é mais do que só preencher uma lacuna no papel. O reconhecimento de paternidade garante que a pessoa conheça a sua história e tenha os direitos devidamente assegurados. Desde 2011, o Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas tem ajudado milhares de cidadãos a preencher o espaço em branco na certidão. O serviço, que é oferecido gratuitamente e sem burocracias, assegura o direito às origens e, em muitos casos, pode ser o primeiro passo para construir uma relação familiar. Resgatar, o mesmo que recuperar. Paula queria resgatar a própria história, preencher o espaço vazio deixado pelo pai que nunca conheceu. Saber de onde eu vim, quem foi o meu pai, saber da história dele também, né? Como ele era e ter o nome dele mesmo. Tudo o que ela tinha era o nome completo do pai falecido. Era pouco, mas ela saiu à procura. Quando eu fiz 14 para 15 anos, que eu comecei a procurar mesmo, ir atrás nos cemitérios, quem tinha sido enterrado no ano de 82 ou de 83, porque eu também não sabia a data exata que ele tinha falecido. Então eu comecei a procurar assim. E quem procura acha. Paula acabou encontrando a família do pai. Hoje moram todos juntos. Quem vê as fotos da família reunida e feliz nem imagina como foi o início desse encontro. O pai faleceu sem contar a ninguém que tinha uma filha. Quando eu cheguei e contei o que eu sabia da minha história, todo mundo ficou assim, em estado de choque. Todos os filhos tinham filhos, né? E ele era o único filho que tinha falecido sem deixar uma descendência. Foi o esforço de Paula e o trabalho do Centro de Reconhecimento de Paternidade do TJMG que permitiram a ela finalmente ter o nome do pai registrado. O CRP foi criado em 2011 justamente para isso, diminuir a quantidade de pessoas sem paternidade registrada. O CRP foi criado a partir, de uma proposta do CNJ, que em 2009 teve um censo, fez um levantamento em todas as escolas públicas do Brasil de quantas crianças e adolescentes matriculados nessas escolas não tinham o nome de pai no registro. E esse censo apurou um número assim, assustador, 5 milhões de crianças sem registro, de crianças e adolescentes sem registro de paternidade. Esse número aqui para Belo Horizonte girava aí em torno de 45 mil crianças e adolescentes. O censo do CNJ foi finalizado, mas o TJMG manteve o projeto. Hoje, qualquer pessoa pode procurar o centro. Com as informações prestadas pela mãe, o suposto pai é convidado a comparecer e é marcada a data para realizar um exame de DNA em laboratório de forma gratuita. No caso de Paula, a situação era um pouco mais delicada, pois o pai já tinha falecido. Tive contato ao centro lá, de reconhecimento de paternidade, uma ex-funcionária de lá, que ela não trabalha mais lá hoje, indicou a Claudineia, que é a pessoa assim, gracinha, eu amo ela de paixão, maravilhosa. E quando eu procurei o centro, cheguei lá e procurei a Claudineia, ela me instruiu tudo que precisava ser feito. No caso de pai falecido, é feito o DNA. Aí a gente precisa, primeiramente, da certidão de óbito para orientar as partes. Por quê? Porque se tiver havendo herdeiros, esses herdeiros têm que concordar com o exame. Então, uma vez tendo a confirmação, a concordância desses herdeiros, aí sim esse exame é agendado e o procedimento também funciona igual ao outro, só que o DNA é mais ou menos uns 45 dias para que o laboratório libere. Elza também fez um DNA de reconstituição junto com a nora. Ela encontrou no CRP uma maneira de preservar a memória do filho, que faleceu deixando para ela um neto. Ter a certeza, ter certidão e ter um pedacinho dele aqui com a gente. Foi excelente esse resultado. Além de casos de DNA de reconstituição, o CRP também recebe notificações de cartórios quando mães tentam registrar filhos e não informam o nome do pai. Porque atualmente, quando nasce uma criança aqui em Belo Horizonte, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, esse cartório ele automaticamente cria um processo de investigação de paternidade pela ferramenta do Projude, manda esse processo aqui para a gente. E essas pessoas elas são convocadas a virem aqui, para manifestar o endereço do suposto pai, ou já vir com o suposto pai, fazer o reconhecimento espontâneo, ou para que a gente faça um agendamento do exame de DNA. Há também casos de reconhecimento voluntário. Um exemplo disso é Sebastião, que vai passar o Dia dos Pais com mais um filho nos braços. Eu estou muito satisfeito, porque eu adoro criança também. Chora, quando está no telefone, ele chora, escuta minha voz. E criei 4 filhos, 3 netos sozinho, já estou com 67 já, e a gente
tira de letra. Assim como o pequeno Eduardo, Paula também faz parte do número expressivo de atendimentos do CRP. Esses quase 6 anos de funcionamento, a gente teve um registro e a gente fez esse levantamento, né, de 65 mil procedimentos instaurados no CRP. Hoje a gente faz em média 70, 80 exames de DNA por mês. Os dados mostram que desde que o CRP foi criado, né, de 6 anos para cá, a gente teve quase 12 mil reconhecimentos de paternidade. Isso envolve DNAs positivos e envolve reconhecimento espontâneo. De acordo com a juíza, os números entre procedimentos instaurados e reconhecimentos são distantes por causa do número de relacionamentos casuais. É muito frequente ainda, nesse número, as mães que não sabem quem é o pai. Então a gente ainda tem, infelizmente, muitas histórias que a gente não tem como ajudar, a gente não tem. Sabe? Mas a gente quer fazer mais, a gente está tentando trabalhar para conseguir mais que isso. Ter o nome do pai reconhecido e registrado pode garantir direitos. É o direito de receber alimentos desse pai. Aí tem, por exemplo, uma questão de, vamos imaginar, de direitos hereditários. Se esse pai morre, é um pai que tem alguma condição, deixa um patrimônio, esse filho só vai estar garantido se ele tiver o registro do pai. Todos nós, né, ser humano, sabemos que nascemos frutos de uma sementinha que veio daqui e daqui, né, da mulher e do homem. Claro que a gente tem famílias hoje que são 2 mães, que são 2 pais, que, enfim, que são feitas de forma diferente. Todos nós sabemos que biologicamente nós somos formados por um óvulo e por um espermatozoide. E eu acho que é como se a história da gente ficasse incompleta, sabe? Ter a história completa foi algo que Paula sempre quis. Com o documento em mãos, o Dia dos Pais deixou de ser uma data angustiante. Eu senti assim, como se eu tivesse uma presença dele, porque eu estava no meio da família, eu não estava mais com uma interrogação, né? Eu tinha uma referência, eu sabia de onde eu tinha vindo, eu sabia que meu pai tinha existido, eu sabia que eu estava no meio de pessoas que estiveram com ele. Eu fiquei muito feliz, foi muito bom. Ganhou uma família numerosa e ainda pôde dar aos filhos aquilo que não teve. Eu ganhei o vínculo que eu não tive, eu estou tendo a oportunidade de ver os meus filhos terem.